O ar comprimido é um dos insumos energéticos mais utilizados nas indústrias. Em algumas aplicações ele chega a ser tão importante como a água, o gás natural e até mesmo a energia elétrica. Dessa forma, o compressor, que é o coração de todo o sistema, acaba se tornando um ativo de alta criticidade. Nesse vídeo eu quero te mostrar o princípio de funcionamento do compressor, quais são as principais causas das falhas e como podemos montar um plano de manutenção em cima dele para evitar com que essas falhas ocorram. O ar comprimido acaba sendo um recurso que apresenta vantagens interessantes quando comparado com outras soluções mecânicas, elétricas e eletrônicas. O uso do ar comprimido acaba possibilitando o uso de sistemas pneumáticos que acabam possibilitando aquela linha de montagem clássica que a gente está acostumada, com atuadores pneumáticos, com válvulas solenoides controlando todo o sistema. Então a gente imagina aquela esteira com o produto passando ali e vários atuadores pneumáticos montando o produto ali de manufatura, Além disso, ele possui uma alta versatilidade e uma operação fácil, o que acaba facilitando muito em diversos processos industriais. Ele acaba sendo muito confiável porque seus componentes pneumáticos acabam apresentando uma chance menor de falha do que outras contrapartes mecânicas e eletrônicas. Além disso, ele acaba sendo muito seguro de operar, tanto para o meu processo quanto para o meu operador. Então eu vou ter uma baixa chance de contaminação do meu produto por qualquer outro de partícula estranha ou alguma coisa que pode estar infligindo ali no meu processo. Então ele acaba sendo muito utilizado na indústria farmacêutica, indústria química e indústria alimentícia, que precisam de um alto rigor de qualidade. Outro exemplo também de segurança é também a questão da mineração, que acaba precisando de um risco menor de faísca ou de chama que eu posso ter no meu sistema. Então esses sistemas pneumáticos acabam sendo muito utilizados também. Outros exemplos aqui para mencionar, eu estou falando também de questões de spray, então vou estar falando de pintura, de agricultura que está jogando pesticidas na plantação, eu também posso estar falando de processos de prensas, de injeção de moldes e por aí vai. Então são diversas aplicações que a gente pode ver que utilizam esses sistemas pneumáticos e que precisam do ar comprimido para estar operando. Dessa forma, o compressor acaba sendo fundamental para possibilitar a operação desses diversos processos e tornam realmente o compressor um ativo muito crítico para todos eles, para estar fazendo toda a operação desses sistemas. Então o compressor vai ser esse equipamento que vai pegar o ar que está disponível na atmosfera, vai estar comprimindo ele, elevando para a pressão necessária para a minha operação, para o meu sistema de ar comprimido. Então, vamos entender um pouquinho sobre como funciona esse sistema, vamos ver os fundamentos deles e quais são os tipos de equipamentos que existem, que são mais utilizados na indústria e como eles vão estar operando. Então, basicamente, eu posso ter variedades muito grandes de compressores, de aplicações, de potência de motor, de pressão que a rede trabalha e também de qual que é a vazão de ar, qual que é o volume de ar que eu estou entregando por minuto ou por hora. Então aqui eu estou me atendo basicamente à operação do compressor, porque essas questões são muito variáveis e apresentam muitas nuances que são diferentes para cada um. Então eu vou me ater mais ao funcionamento e quais são as partes principais de cada compressor. O primeiro deles, o mais clássico, vai ser o compressor alternativo, que ele vai funcionar com base de um sistema de pistão. Então vamos lá, olhando aqui para esse gráfico, para essa animação, a gente consegue enxergar o ar entrando aqui na pressão da atmosfera, a válvula aqui a válvula de admissão vai abrir, o ar vai entrar dentro da minha câmara, depois ele vai fechar a minha válvula e meu ar vai estar aqui contido dentro da câmara. Então, através desse movimento rotativo, a minha biela aqui ela vai estar girando e ela vai estar transformando esse movimento rotativo em um movimento linear. Então, o meu pistão vai impulsionar e vai pressionar todo o meu ar que está dentro da câmara a ser realmente comprimido nesse processo, Então, depois disso, minha válvula de saída abre e o meu ar sai já pressionado numa pressão mais alta e aí sim eu vou entregar esse ar numa pressão adequada para o meu sistema e para a minha operação. Então todos os usos desses compressores de ar comprimido acabam tendo aplicações muito voltadas para cada processo, para cada planta. Ainda falando aqui do meu compressor alternativo utilizado mesmo por pistão, ele pode ser tanto elétrico quanto a diesel e esse movimento realmente pode apresentar múltiplos estágios de compressão, então ele sairia dessa primeira câmara e iria para outra câmara ser comprimido novamente e aí por aí vai, são várias características e várias variações. A gente também está falando aqui de volumes mais baixos de ar que está sendo comprimido por minuto, então eles são compressores geralmente menores em aplicações que precisam de menos ar, Aplicações que eu vou precisar de mais ar acabam utilizando outros tipos de compressor que a gente vai ver daqui a pouco. Vale também mencionar aqui como é feita toda a questão de arrefecimento, A gente pode estar falando de um sistema de refrigeração por água ou por ar, e isso vai ser comum em vários outros tipos de compressores. E também a questão de se ele é bem lubrificado, se ele é lubrificado com óleo ou se ele é isento de lubrificação.
Isso aqui são algumas características de todos os compressores que a gente vai estar vendo aqui ao longo do vídeo. Então, olhando agora para esse que é o compressor parafuso, então qual que é o princípio de funcionamento dele? Aqui a gente já está falando de um movimento rotativo, ou seja, eu vou ter algo girando aqui que vai estar comprimindo o meu ar. Então, esses elementos que a gente consegue olhar aqui na animação são elementos em formato helicoidais, ou seja, em formato de parafuso. Então, basicamente, o meu ar vai estar passando entre eles e esses parafusos eles estão girando em sentidos contrários. Então, basicamente, o ar vai estar sendo comprimido ao passar por eles e ele vai estar passando por todo esse procedimento e vai estar sendo entregue em pressões realmente mais altas. Geralmente, os compressores parafuso eles são de um único estágio de compressão mesmo. Então eu consigo entregar pressões um pouco mais altas já do que do compressor de pistão e consigo entregar também volumes de vazão maior, volumes de ar maior do que os equipamentos alternativos. Além disso, é interessante nele aqui que eles possuem um sistema, né, de modulação de velocidade e eu consigo entregar vazões moduladas aí de ar. Então isso é interessante para aplicações que eu tenho turnos de processos de operação com demandas de ar comprimido diferentes. Então eu consigo trabalhar com cargas parciais aí, o que torna o meu sistema muito mais eficiente. Além disso, é interessante pontuar aqui como é feita toda a lubrificação e a refrigeração dele, né? Eu posso ter variações de compressores de parafuso isentos de óleo e lubrificados com óleo. Isso é interessante para aquelas aplicações que eu tinha mencionado antes, que não podem ter contaminação. Então esses compressores que são isentos de óleo são muito utilizados nessas aplicações farmacêuticas, alimentícias e por aí vai. Então falando agora do compressor centrífugo, que é o compressor que consegue entregar pressões muito mais altas, com vazões muito mais altas para a minha operação. Ele acaba sendo um compressor muito mais robusto, geralmente com grandes potências, equipamentos muito grandes, para realmente estar entregando grandes vazões de ar em pressões bem altas. Então qual que é o princípio de funcionamento aqui do compressor centrífugo? Então olhando aqui para a animação, a gente vai ver esse componente aí, que é o impelidor ou impeller, né, em inglês, e a gente está vendo ele girando em altíssimas rotações. Então o ar vai estar chegando nele e vai estar sendo girado, vai estar realmente sofrendo toda essa centrifugação aí. Então ele vai estar sendo jogado para as partes radiais, vai estar sendo jogado para fora do impelidor. Então ele vai estar passando por todo esse caminho aí dele para a gente realmente estar ganhando velocidade. Então aqui nesse processo de centrifugação, o ar está ganhando velocidade e quando ele chega nesse final aqui, que ele vai entrar nesse componente chamado de difusor, esse componente que funciona como se fosse um funil ou ao contrário aí, ele vai estar expandindo, realmente vai estar ganhando a pressão, né? Então ele ganha energia cinética durante esse processo de giro, durante esse movimento centrífugo, e quando ele passa no difusor é que ele realmente vai estar sendo expandido e ganhando pressão, né? E aí essa pressão mais elevada, aí ele vai estar sendo levado para o sistema ou passando para múltiplos estágios, porque o compressor centrífugo geralmente tem mais de um estágio, por ter um equipamento grande que quer levar para múltiplas, para pressões mais altas realmente do meu sistema. Então, através desse procedimento, eu consigo entregar grandes vazões em altas pressões para o meu procedimento. O que é bem interessante também é que ele também é isento de óleo, o que acaba sendo muito interessante para aquelas aplicações que eu não posso ter contaminação. Então, basicamente, quando eu estava falando do compressor aqui, eu me ative no fundamento realmente dele, quais são as partes principais, mas o compressor é uma máquina muito complexa que precisa de muitos sistemas para realmente estar podendo operar da melhor forma possível. E isso aqui pode estar acarretando aqui nas falhas também, né? A gente tem que levar isso em consideração. Então eu tenho todo o sistema de arrefecimento, eu vou ter sistema de lubrificações, vou ter sistemas, tanto a questão de pulmões na minha rede de ar comprimido, questões de dreno também que podem precisam ser verificados para possibilitar a operação do compressor da melhor forma possível. Então, a primeira causa de falhas aqui eu vou estar falando de vazamentos de ar. Então, basicamente, todo o meu processo é de pegar o ar da atmosfera, pegar o ar do ambiente e estar fazendo toda a questão de comprimir ele e entregar ele uma pressão mais alta para a minha rede de ar comprimido. Então, se eu tiver qualquer vazamento de ar dentro do meu compressor, isso vai estar dificultando toda a operação e vai estar tornando o meu sistema menos eficiente. Então, basicamente, questões de trincas na tubulação, questões realmente de conexões que eu tenho entre sistemas e até mesmo de juntas de vedação, esses sistemas realmente que vão selar todos os meus estágios, minhas câmaras, vão ser muito verificados para evitar que eu tenha esses vazamentos, né? Então, basicamente, eu preciso garantir que eu não vou ter o mínimo de vazamento dentro do meu compressor. Agora, falando de filtros de ar, né? Então, basicamente, eu estou coletando esse ar da atmosfera e eu preciso filtrar que ele venha de uma maneira mais pura, né? Então, basicamente, eu tenho que filtrar poeiras, partículas e umidade para estar garantindo que o meu ar chegue no meu sistema de uma forma mais pura. E isso aqui vai acabando grudando dentro dos meus filtros
e eu preciso fazer toda uma limpeza e fazer uma checagem nesses filtros para que eu tenha realmente a admissão de uma quantidade suficiente de ar para estar operando. Então, se eu não tiver essa quantidade, eu posso até estar causando um superaquecimento do meu sistema, que pode vir causar um travamento aí nos meus elementos e pode estar realmente causando uma dificuldade em toda a minha operação. Então é super importante estar verificando os filtros, tanto de ar quanto os filtros de óleo, né? Então, obviamente, falando dos meus sistemas que são lubrificados, eu tenho que ter o meu óleo nas condições mais adequadas possíveis, com filtro de óleos, com trocas de óleo. Tudo isso já é recomendado pelo próprio fornecedor para garantir toda a questão de viscosidade e a operação eficiente mesmo do óleo, que vai estar realmente operando e deixando todo o sistema podendo operar e rodar da forma mais eficiente. Então tem que ser verificada toda a questão dos meus elementos, né, que são meus equipamentos, meus componentes mecânicos, que vão estar realmente fazendo toda essa compressão, tudo isso que eu já tinha comentado antes. Então basicamente eu tenho que garantir, por exemplo, no compressor a pistão, que o meu pistão vai estar realmente conseguindo fazer todo esse movimento bem, que ele não vai estar desgastado, que ele vai estar bem preso, que ele não vai ter alguma vibração desnecessária ali, que ele vai ficar solto, ou que ele vai estar prendendo, vai estar sendo desgastado. Então todo esse monitoramento que é necessário para garantir que todos esses elementos mecânicos estejam operando da melhor forma. De forma semelhante para os rotativos, né? Então, se eu estou falando dos meus parafusos, eles têm que estar rodando da melhor forma possível, eles têm que não ter algum desgaste, eles não têm que ter alguma oxidação, alguma coisa que vai estar prendendo eles ali, ou que vai estar segurando eles para que eles possam estar girando e operando da melhor forma possível. E o centrífugo é a mesma coisa também, tem que garantir que eu não vou ter alguma vibração ali no meu impelidor, que eu não vou ter algum desgaste, alguma coisa que vai estar prendendo o meu movimento. E, obviamente, falando de desgaste de rotativo, eu tenho que garantir que meus rolamentos, né, vão estar operando da melhor forma possível. Então, questões de desgaste, questões de quebra, de lubrificação do rolamento são super importantes também. A gente já tem um vídeo só sobre falha de rolamento, que é muito mais abordado, que eu vou falar realmente de quais são as falhas, o que leva a elas ocorrerem, né? Então, basicamente, aqui eu vou estar cuidando do meu rolamento para que ele possa estar possibilitando esse movimento rotativo da melhor forma possível. Então essas condições que a gente viu, elas podem realmente estar causando no meu compressor uma operação ineficiente, com alto consumo energético e levando realmente potencialmente a falha. E quando a gente fala de uma falha de um coativo tão crítico, tão importante quanto de um compressor, a gente realmente está falando de uma alta dor de cabeça, porque geralmente as peças de compressores são caras, muitas vezes são importadas e demoram para chegar, inclusive, e fora isso que eu tenho vários e vários setores que podem estar dependendo de todo o sistema de ar comprimido, que pode levar a uma perda de produção enorme e um lucro cessante gigantesco. Então eu não posso falhar e deixar meu sistema descoberto de um plano de preventivas e de um backup. Então se torna essencial ter um plano de manutenção robusto para realmente estar operando e deixando o meu compressor nas condições adequadas. Então basicamente eu vou estar falando aqui de alguns procedimentos que são frequentes, de semanais, mensais e trimestrais, para estar realmente operando e deixando o meu compressor nas condições adequadas. Basicamente aqui eu vou estar falando de troca de óleo e filtro de óleo naqueles compressores que realmente são lubrificados. Eu tenho que fazer toda a minha limpeza de filtros, minha limpeza de filtro ar-óleo, eu tenho que fazer a limpeza no filtro de admissão, eu tenho que fazer uma limpeza nas minhas válvulas, nas minhas câmeras, inspecionar tudo isso frequentemente. Além de eu ter que fazer uma limpeza de drenos, realmente, que estão drenando toda a umidade e água que pode estar no sistema. Além de inspecionar os ventiladores e bombas de resfriamento e todos os sistemas que estão dando suporte, né? Então esses sistemas mais básicos, como ventiladores e resfriamento, são super importantes. A gente também tem os sistemas que eu não cheguei a mencionar, mas muitas vezes entre estágios de compressão, você tem todo um sistema ali de intercooling, que necessitam realmente para estar resfriando o ar entre os sistemas, né, entre as câmaras e entre os estágios. E eu preciso fazer também uma troca de graxa e ajuste de correia naqueles compressores que têm esses componentes, para garantir que eu não tenha alguma falha por causa disso. Além de todas essas preventivas básicas que tem que ser feitas frequentemente, a gente tem aquelas revisões recomendadas pelos próprios fabricantes dos compressores, aquelas famosas revisões de 4.000 horas, 8.000 horas, 16.000 horas e troca de elementos e por aí vai. Então, realizando essas preventivas, eu consigo garantir as condições mais adequadas possíveis para que o meu compressor esteja operando. Porém, ainda não é suficiente, eu preciso garantir que todos os meus componentes mecânicos ali, todos os meus pistões, os meus impellers, todos os meus parafusos e meus rolamentos estão operando da melhor forma possível. Isso é possível através do monitoramento online junto com uma análise preditiva. O sensor da Traction pega sinais de vibração e temperatura e consegue mostrar o estado atual desses componentes
aí sim eu vou conseguir garantir e entender e enxergar de uma forma muito mais clara o que está acontecendo, se as minhas condições estão boas realmente do meu equipamento, e eu consigo garantir que um ativo tão crítico quanto o compressor esteja realmente operando da melhor forma possível. Gostou da solução? Quer implementar ela na tua indústria? Fala com o nosso time que a gente vai te dar todo o suporte para fazer isso acontecer. Obrigado pela atenção e até mais.